Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Hoje a gente inicia a leitura da mensagem de Jesus ao anjo da igreja em Laodiceia, né? A igreja em Laodiceia. Para isso, antes da gente iniciar a leitura, eu quero falar, como eu tenho feito, um pouquinho da cidade de Laodiceia, alguns detalhes, algumas coisas importantes para a mensagem, tá certo? Então, preste atenção, depois isso aqui eu também coloco lá no grupo, né? Quem tem seguido lá, para você poder rever essas informações aí. Então vamos lá, sobre a cidade de Laodiceia, algumas informações que eu anotei aqui. A confluência das principais rotas comerciais tornou Laodiceia uma cidade importantíssima para o comércio e comunicação na província. Então, uma cidade importante também, dentre outras que a gente citou, que passava a rota comercial. A gente vai ver que, na verdade, o diferencial de Laodiceia, que era uma cidade de 3 cidades dessa região, uma região chamada Frígia. Tá? É uma região frígia que fica ali, Laodiceia, a cidade de Colossos também, que é os Colossenses, Hierápolis, é uma regiãozinha então, e Laodiceia faz parte dessa coligação de cidades. Então você teve revoltas contra Roma, de algumas cidades da região. Laodiceia, ao invés de se levantar contra Roma e falar, vamos então, né, contra o Império Romano, eles ficaram o quê? Quietinho, não mexeram com guerra, não se revoltaram, não se uniram então em revoltas. Diante disso, o que acontece com a cidade? A cidade continua prosperando, fazendo negócios, e então ela entra num momento que as outras cidades tiveram dificuldades. Então ela escolheu não entrar em guerra contra Roma, em revoltas ali. Quando Cícero foi procônsul da cidade, ela era um centro importantíssimo, administrativo e judiciário da região. A certa altura tornou-se um centro bancário e com isso enriqueceu mais ainda. Então olha só, Laodiceia se tornou importante comercialmente, não foi abatido em guerras com Roma, porque ela não se levantou, então ela continua prosperando. Ela se torna em algum momento ali um centro jurídico, administrativo da região e também agora um centro bancário. Então você tem uma cidade, né, com muita atividade financeira, gente ali se enriquecendo do comércio, agora do banco da cidade e das questões relacionadas às questões financeiras. Outra coisa importante que tinha na cidade, que é interessante, que tem a ver com a mensagem agora de Jesus para ela. Ela era conhecida por uma fabricação de lã macia e preta. Uma lã, então, diferenciada, que só vinha da cidade de Laodiceia. Existia até um mito, uma lenda, a gente não sabe, mas que eles falavam que a cor da lã das ovelhas deles vinha por causa do tipo de água que eles bebiam. Pode ser? Eu não sei, aí a gente precisa perguntar para um geneticista, ver se alguma questão, substância da água pode mudar a genética e influenciar a coloração, né? Mas isso era na cabeça deles, tá? Então era uma lã macia e preta com um brilho, né, muito bonito. Então isso se destacava também no comércio desse tipo de lã, que era próprio de Laodiceia, dessa região ali. Outra coisa interessante também, ela tinha uma escola de medicina. Obviamente uma medicina da época, né? Mas era uma escola de medicina, inclusive tinha uma adoração ao Deus da medicina, o Deus da cura, perdão. Seguidores dos ensinos de Herófilo acreditavam em medicamentos compostos para doenças complexas e desenvolveram então um composto para a cura de doenças dos olhos. Então olha só, eles desenvolveram um colírio específico para curar doenças dos olhos. Então olha só, comércio, centro bancário, lã especial, só da cidade, um centro de medicina e inclusive agora farmacêutico na produção de um colírio especial
para a região. Esse colírio foi chamado de pó frígio, por causa da região da Frígia ali. Então isso trouxe à cidade o quê? Ainda mais fama, mais dinheiro, mais riqueza, né, nessas coisas que só Laodiceia tinha. Tá certo? Vocês já se ligaram? Quem lembra um pouquinho da mensagem? Já conseguiram já fazer uma ligação aí? Né? Eu vou dar spoiler? Será que eu dou spoiler? Não vou dar não. Mas aguenta firme aí, só que segura a onda. Ó, eles trabalham com um tipo de vestimenta fina, né, e totalmente diferenciada da época, que era a lã. Eles também tinham um colírio especial para os olhos. Então vai notando aí, porque Jesus mexe com essas coisas na carta, tá? Na mensagem. Laodiceia tinha apenas duas desvantagens. Uma era, como outras que eu já citei, também pegava terremoto lá em Laodiceia. Então isso também era uma desvantagem da cidade. Agora olha que interessante, teve um terremoto em Laodiceia, é o mesmo terremoto que pegou lá a época de Filadélfia, lembra que eu falei? Que teve um terremoto que destrói Filadélfia, e destrói também um pedaço ali, um pouquinho em Hierápolis, e pega Laodiceia. Para reconstruir a cidade, Filadélfia e Hierápolis pegaram dinheiro de Roma. Laodiceia era tão rica, e tinha gente tão rica, que eles não aceitaram a ajuda de Roma, e o povo rico da cidade reconstruiu a cidade. Então eles não aceitaram favores de Roma para a reconstrução da cidade, tá? A segunda questão, que é uma desvantagem então em Laodiceia, aqui também na mensagem você vai ver isso, muito interessante. Eles não possuíam nenhum abastecimento de água próprio deles. Ela era obrigada a canalizar a água de outra cidade a 10 quilômetros ao sul, por meio de um aqueduto, que deixava a cidade então vulnerável diante de mudanças climáticas e também de inimigos que infiltravam, porque os aquedutos, gente, eram procurados para invasão. Você que assistiu o filme já, tem as muralhas, e tinha alguns lugares que eles procuravam aquedutos para ver se entrava água, porque eles entravam por ali, acessando a muralha das cidades. Então são pontos fracos de Laodiceia como cidade ali, né, rica e próspera. A religião é semelhante a todas as outras, muito sincretismo, né, muito culto pagão ali aos deuses locais, os deuses gregos, romanos. O judaísmo tinha bastante judeu, só que diferente das outras igrejas. Tinha igreja que os judeus estavam perseguindo a igreja. Aqui em Laodiceia não tinha perseguição dos judeus. Aqui já é um negócio meio estranho. O judaísmo já estava também misturado com a cidade. Laodiceia também já estava diluída no meio da cultura. Não tinha muita oposição. Se não tinha, porque o evangelho não estava sendo pregado do jeito que incomodava os judeus, e os judeus não mexiam. Então você tem uma igreja ali que não tinha nenhuma perseguição, nem de pagão, não tinha perseguição dos pagãos, e não tinha perseguição dos judeus. Uma igreja rica, próspera, né, com várias famas ali do que tinha, ainda não tinha perseguição, nem interna, nem externa. Olha, era para ser a igreja. É uma das igrejas que não tem um elogio de Jesus. Nós vamos ver. Isso são coisas interessantes para a gente pensar. Ela pode ter sido estabelecida ali, fundada. Esse é um detalhe legal também. Por um homem, né, um discípulo, chamado Epáfras. Isso está ali, se você ler a carta de Colossenses, cita que ele tinha um relacionamento muito especial com a cidade de Colossos, Laodiceia. Então há uma grande possibilidade de Epáfras ter fundado essas igrejas ali, a igreja de Laodiceia, Hierápolis, né? Durante os 3 anos que Paulo ficou em Éfeso. Então Paulo estava lá em Éfeso, pregando o evangelho, e Epáfras estava fundando igreja em Laodiceia, em Colossos. E o ministério e o povo trabalhando para pregar o evangelho e fundar igrejas ali, tá certo? Agora olha, a igreja, como a própria cidade, ela tinha engordado, né, no sentido assim, tá cômodo, né?
tranquilo, só satisfazendo os seus desejos, né? Não precisa de muita coisa para fazer, se tornado complacente, é uma palavra ali, né? Uma certa apatia, tolerância das coisas, né? Tá bom como tá. Já viu igreja assim? Tá bom como tá, não mexe não. O pastor fica falando agora para a gente pregar, fazer as coisas. Tá bom como tá, né? Tem igreja que não quer, não pode mandar fazer as coisas. O povo tá bom como tá. O que é isso? Deixa eu ir na igreja, no culto de domingo à noite, assistir o culto, ir para casa. Tá bom como tá. Não, não tá bom como tá. Nós sempre temos um engajamento no reino de Deus, né? Em relação à missão e ao nosso compromisso cristão. Então ela se tornou ali satisfeita com a sua riqueza, mas totalmente destituída de qualquer profundidade espiritual. Essa mensagem não tem nada de bom a dizer sobre Laodiceia, que portanto é pior do que Sardes. Nela não parece haver pista alguma de uma minoria fiel. Gente, né? Vamos lá para a carta, vamos para a mensagem agora. Eu vou ler até certo ponto aqui e a gente volta para a gente destacar as coisas como a gente tem feito, tudo bem? Vamos fazer uma leitura um pouco corrida ali, talvez até ali para frente. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém. Vamos ver o que é isso. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Nós vamos ver uma interpretação correta disso, tá? Porque isso é mal interpretado, normalmente muito mal interpretado, né? A gente fala, aquele irmão lá não é frio nem quente, né? No sentido da fé ou da moralidade, a gente leva para um lado que não é o que a carta está dizendo. A gente vai ver o que significa. Por quê? Porque tem a ver com as águas lá da cidade. Tinha água que vinha de um lugar que era fria, gelada e boa para beber, e tinha uma água que vinha de outro lugar que era quente e curava as pessoas, igual águas termais. Não tem lugar no Brasil que você fala, olha, aquela água termal, vai lá que o povo vai porque faz bem para a saúde? Tá, na cidade de Laodiceia, eles tinham então cidades vizinhas, que por lado tinha água muito boa para beber, e do outro tinha muito boa para nadar, e para estar nela, e para a saúde das pessoas. E eram as águas quentes que tinham, termais, tá? E aí nós vamos ver o que tinha lá em Laodiceia. Um tipo de água ruim, que provocava, se você bebia a água de Laodiceia, tinha um tipo de substância na água, que quando a pessoa tomava, provocava uma doença no estômago e ela vomitava. Por isso que Jesus fala, eu vou vomitar você. Porque tem a ver com o que a água da cidade fazia, tá? Nós vamos ver isso aí tudo certinho, para a gente entender a mensagem dentro do contexto certinho aqui da cidade. Assim, versículo 16, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto, olha lá, de vomitá-lo da minha boca. Quer dizer, você é do jeito que a água de vocês é. Você causa doença, você me faz ficar doente, Jesus está falando. Você me causa um mal-estar com a vida de vocês. Você incomoda o meu estômago e provoca em mim uma ânsia que eu não suporto estar com o que vocês estão fazendo para mim. É o que a água causava. Então ele está usando a analogia que todo mundo de Laodiceia que tomou a água sabia que ela causava essa ânsia, esse vômito aí. Então do jeito que a água causa isso em vocês, vocês estão causando em mim. É isso que Jesus está falando, tá? Aí ele fala, você diz, Laodiceia falava para ela, sou rico. A igreja, nós somos uma igreja rica, nós estamos bem na fita, né? Estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só a mensagem de Jesus para a igreja que se achava rica, que não precisava de ninguém, nem de Roma para construir a cidade de um terremoto, não precisamos de ninguém. Nós estamos aqui, somos de Deus, estamos ricos, abastados, está todo mundo feliz, não incomoda a gente. E Jesus fala o que para eles? Vocês são infelizes, miseráveis. Vocês são pobres, são cego e nu. Mas cego, eles que tinham colírio para a vista. E nu, eles que tinham a melhor lã.
que vocês têm não serve para nada diante de mim, Jesus está falando. Gente, é forte a carta, né? E aí, Jesus vai aconselhar. Então, vamos voltar, porque a gente vai ver isso agora passo a passo. Desde a apresentação de Jesus, como todas as outras, eu sou aquele que tenho a espada afiada, eu sou aquele, né, que ando no meio do candelabro, eu sou aquele, e agora eu sou o Amém. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Jesus se apresenta assim para Laodiceia. Vamos ver um pouquinho aí o que isso pode significar para a gente. Cristo aí como Amém, provavelmente é um eco também ali, como a gente fala, uma alusão a Isaías, de Isaías 65, 16, que fala Deus verdadeiro lá, ou algumas traduções trazem Deus do Amém, né? Ou o Deus verdadeiro. No hebraico, o verbo hebraico Amém significa o quê? Por isso que a gente usa Amém, significa confirmar, eu confirmo, eu verifico, a autenticidade disso, é uma autenticação pública daquilo que você fala que é verdadeiro, a veracidade nisso. Então, por isso que nós usamos isso, às vezes sem pensar, mas a gente está orando e a gente fala Amém, quer dizer, eu confirmo a veracidade disso, eu concordo com isso, com essa veracidade, isso é real para mim também, né? Então nós concordamos, nós confirmamos nas nossas orações, e era usado também no Antigo Testamento nas orações, em hinos, né? No contexto aqui, não é isso que significa, aqui é um título, aqui é um título, né? É um nome dado a Jesus, do jeito que ele é o verbo de Deus, aqui ele é o Amém, entende? Do jeito que ele é o Rei dos Reis, aqui ele é o Amém, é um título, tá bom? Esse título ele vai enfatizar então o quê? O que o verbo significa, a confiabilidade e a origem da mensagem de Cristo. Eu sou aquele plenamente confiável, eu sou aquele plenamente verdadeiro, eu sou o Amém, eu sou todo o significado do Amém em pessoa, a personificação do verbo, eu encarno tudo o que o verbo fala de verdade, de confiança, né, do que é correto, do que é pleno, sou eu. Jesus está se apresentando assim. O que ele está falando? Laodiceia, o único lugar e a única pessoa que é confiável plenamente sou eu. Não são vocês, não é a riqueza de vocês, não são os ricos que estão sustentando vocês, não é ninguém. Eu sou o Amém. É a minha mensagem a verdade. Eu me apresento como aquele mais confiável que existe. A plenitude da verdade está em mim, tá bom? Jesus partilha da veracidade de Deus, da autoridade prescritiva, como a gente vê em Isaías 65, que diz que qualquer pessoa que invocar uma bênção ou um juramento, o fará pelo Deus verdadeiro, por aquele que é plenamente confiável, pelo Amém. Tem um teólogo que chega a 3 conclusões a partir do pano de fundo de Isaías. Ele fala assim: este é mais um exemplo de um título divino, olha lá, de Yahvé no Antigo Testamento, que agora está sendo dado para Jesus. Por estar ligado à testemunha fiel e verdadeira, o termo enfatiza a garantia do caráter e do testemunho de Cristo. Então o testemunho de Jesus é plenamente confiável, plenamente garantido por Deus. Não existe nada e nenhuma narrativa mais verdadeira do que a que Jesus está colocando para a igreja de Laodiceia e todo o Apocalipse, obviamente. Essa talvez seja mais uma fórmula de obediência elaborada sobre o próprio uso que Jesus faz de Amém para introduzir suas declarações solenes. Em resumo, apenas Jesus é digno de confiança para cumprir sua palavra. Ponto. Eu sou o Amém. Só eu sou digno de confiança para cumprir o que eu falo. Ninguém mais. Tá certo? Ele é o Amém. Diferente dos laodicenses, né? Que estava ali meia boca, né?
na confiança deles, tá? Ele é também a testemunha fiel. A gente já viu um pouquinho disso, e verdadeira, né? Fica claro que Jesus é um modelo para a perseverança e fidelidade. Não vou entrar nisso, que a gente já falou sobre isso. Como uma testemunha ao mundo da superioridade do caminho de Deus e da fidelidade, né, também de Jesus. Ele é o exemplo, então. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Cristo como cordeiro morto é a síntese de tal testemunha. Cristo é verdadeiro, Deus é verdadeiro. O Pai e o Filho nesse livro também são completamente um em sua veracidade. Os três termos estão em contrastes intencional com os indiferentes e esses termos aí estão então em contraste com os termos usados para o Laodiceia, que são mornos, que não são fiéis, não são verdadeiros, não são leais a Cristo. Você está entendendo? Olha só, vocês não são verdadeiros, eu sou a testemunha verdadeira e fiel. Vocês não são fiéis, eu sou o fiel. Vocês não são confiáveis, eu sou o amém. Então, a forma que Jesus está se apresentando já é um confronto e uma afronta profética, né, do próprio Cristo ressuscitado, a conduta totalmente desviada de Laodiceia. Dá para entender isso? Tá. O terceiro título qual é? Eu sou o amém, testemunha fiel e verdadeira. E o terceiro, o princípio da criação de Deus. Algumas traduções traz outra, alguém? O soberano. Tem algumas traduções que traz o soberano, tem outras que traz o princípio da criação de Deus. Está ligado ao título amém, que traz depois de verdadeiro a frase, pois criou novos céus e nova terra, lá em Isaías, isso aí. A veracidade de Deus é vista de modo especial em seu controle da criação. E aqui este é da mesma forma um atributo importante de Jesus como Filho de Deus. Portanto, Jesus é o princípio, gente. Ele é a fonte da criação, Ele é o soberano da criação. Novamente, essa é uma mensagem para os laodicenses. Em sua riqueza e satisfação consigo mesmos, pensam que eles estão no controle das coisas. E Jesus fala, não, eu sou o soberano. Eu sou o princípio da criação. Eu sou a fonte da criação. Eu sou a fonte do material que você está usando para fazer o colírio. Eu sou a fonte do animal que você está matando para gerar recurso para você. Eu sou o soberano da criação. Origem, a fonte, né, de tudo que existe. Você está fazendo riqueza em cima do que é meu. Essa é uma consciência que todo mundo tem que ter. A gente que produz riqueza, quando a gente produz recurso financeiro, produz riqueza, nós estamos produzindo coisas com o que é de Deus. A saúde que você tem, e a força que você tem, a sabedoria que você tem, vem dele. Se ele tirar, você não vai produzir riqueza. Fora as coisas que a gente usa para a produção de riqueza. Principalmente quem mexe com a parte da própria criação, do agro, né? Das coisas ambientais, vem do Criador. E na verdade toda a matéria-prima vem daí. Então nós temos que entender que Deus sempre está falando isso. Lembre-se de quem eu sou. Não se achem autossuficientes. Não acho que vocês são independentes de Deus para produzir tudo o que vocês querem. Nós estamos vivendo muito no nosso mundo atual o que Laodiceia é. Eu espero que vocês comecem a fazer alguns paralelos. Nós quem? A igreja ocidental, Estados Unidos, Brasil, igrejas ocidentais, né? E esse mundo ocidental, não necessariamente, obviamente, alguns lugares do Oriente, que não está nessa característica, e nem outros lugares. Então, é uma mensagem que vai mexer com a gente, né? Aí ele vai lá no versículo 15: conheço as obras que você realiza.
que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Por isso que não faz sentido a jeito que a gente aplica, que a gente aprendeu a aplicar o texto. Jesus nunca ia desejar que ninguém fosse frio espiritualmente. Porque não faz sentido. Não é melhor ser morno espiritualmente do que frio? Já está chegando, está esquentando. É melhor que você seja frio, quer dizer, eu fico feliz se você for frio, ou se você for quente, mas morno não. Por quê? Porque nós temos que entender a luz do que está acontecendo na cidade, e a gente vai fazer uma interpretação bem mais correta contextualmente aqui desse texto. Nunca esqueça disso, que você vai ouvir muita gente pregando isso que eu estou falando. Cuidado, meu irmão, não fique morno. É obviamente uma mornidão espiritual, mas o que eu estou dizendo é assim: Jesus não está incentivando a igreja a ficar fria. É melhor se fosse frio, hein? E a gente às vezes ainda fala assim, né? Melhor que você fosse frio, quer dizer, se fosse pior do que é. Não é isso o que o texto diz, tá? Vamos entender, vamos lá. Isso aí é uma metáfora baseada em duas cidades próximas a Laodiceia. Quem está lá no grupo do Apocalipse, quem assistiu aqueles dois caras viajando à Turquia e as 7 cidades de Apocalipse? Quem não assistiu, assista. Um dos lugares que ele vai é Hierápolis, a coisa mais linda. Não sei se quem assistiu vai lembrar. Ele tinha a cidade de Hierápolis, ela tem bacias de água feita com um material da água que ela vai se ressecando e vai formando piscinas de água azulzinha. A coisa mais linda, meu irmão. Por quê? É nessa região que essa água tem essa substância. E está lá até hoje. Essa fonte, essas coisas, dá para algumas coisas. Eu postei lá, se você olhar, é interessante que dá para você visualizar algumas coisas lá. E Hierápolis, então, é famosa por suas águas termais, quente, água quente. Olha só, com qualidades medicinais, ao ponto de se tornar conhecida como um importante centro de saúde. Então, o que Jesus está falando? Quem dera você fosse quente, que a sua vida comigo e com Deus produzisse vida, saúde para as pessoas. Do jeito que a água quente que vocês conhecem produz na região de vocês. Então é uma metáfora. Ele está usando toda a geografia da época para passar a mensagem. Vocês não têm uma água boa que vocês vão lá se banhar? Porque cura, porque tem medicina lá, porque traz saúde. Quem dera vocês fossem quentes como a água lá. Quem dera vocês tivessem propriedades de abençoar a vida dos outros do jeito que aquela água tem, pela vida espiritual de vocês, mas vocês não são quentes, quer dizer, vocês não têm essa propriedade. Vocês não estão trazendo vida para ninguém. Colossos, ao contrário, era conhecida por água fresquinha, pura, potável, coisa que Laodiceia não tinha. Então a água fria era Colosso, vinha de Colosso. O único lugar que na região essa qualidade de água poderia ser encontrada. Laodiceia não tinha água boa para se beber. Chegava morna à cidade. A água que chegava à cidade direto chegava morna, canalizada de uma fonte chamada aqui uma cidade de Denizli, morna e cheias de sedimentos de carbonato de cálcio, que poderiam causar vômito aos que bebessem. Então a água da cidade era uma água que não era nem fria, fresca e potável, e nem era quente, termal e medicinal. Era uma água morna que provocava coisa ruim no organismo. E é exatamente isso que vocês estão falando. Vocês são igual a água de vocês para mim. Vocês provocam vômito em mim. A vida espiritual de vocês está me dando ânsia. Eu estou a ponto de vomitar. Ela não é quente,
não traz saúde nem vida, e nem é fresquinha e pura e potável. É morna do jeito que vocês são. Então, quem dera você fosse frio, quem dera você fornecesse vida, água potável, que você satisfizesse a sede das pessoas com aquilo que vocês vivem em Cristo. Ou então, quem dera vocês fosse quente, que a vida espiritual de vocês trouxesse saúde, medicina e cura para a vida das pessoas. Mas não, a vida de vocês é morna, igual a água que chega aí para vocês e ainda dá vontade de vomitar. Essa é a mensagem. Jesus então declara de forma devastadora, né? Antes fosse frio ou quente, a igreja não deveria ter se igualado ao seu abastecimento de água. Os crentes de Laodiceia deveriam ser conhecidos por seu poder de cura espiritual, quente, Hierápolis, ou por seu ministério revigorante e vivificante, água fria de Colossos. Em lugar disso, conforme a declaração seguinte de Jesus, eles estão mornos, semelhantes à água da sua própria cidade. Deu para entender agora? Por isso é importante estudar o contexto, gente. Você vê que a Bíblia não é tão simples a gente entender à primeira vista. Tem contextos por trás. Por que é importante? Porque é o que eu estou falando para você. A mensagem de Jesus foi para 7 igrejas da Ásia. Essa mensagem está relacionada a Laodiceia. Cada mensagem a gente viu que ele pega algo da própria cidade para fazer uma metáfora com a mensagem que ele está trazendo. Se a gente não entende isso, a gente não consegue aplicar essa mensagem adequadamente para a gente. Então aí é um esforço de quem? Daqueles que Deus chama para isso, né? Os grandes teólogos, os exegetas, aqueles que se debruçam sobre o texto grego, se debruçam sobre a cultura, vão entendendo, e eles vão fazendo o que nós temos hoje na mão, comentários bíblicos bons, outros ruins. Por quê? Porque antes deles irem descobrindo essas coisas, eles vão fazendo interpretações erradas. Até que um teólogo descobre e fala: olha, o que nós estamos falando está equivocado. O correto da interpretação é isso, isso, isso. Mas por quê? Por causa disso, disso, disso. E eles vão então discutindo nas academias teológicas do mundo, gente. E isso vai tornando um consenso, depois que na parte acadêmica se torna um maior consenso teológico. Isso vai para a vida dos pastores que têm acesso à academia. Os pastores começam a pregar nas igrejas corretamente, os cristãos começam a falar um para um outro, os missionários começam a levar, e aí começa então, só que isso demora às vezes anos, até corrigir coisas que estavam sendo faladas de forma, não falar errada, mas com imperfeições. Porque no fundo não muda, até quem pregou isso, no fundo não muda, porque no final o que a gente tem que fazer? Se arrepender da vida espiritual errada que a gente está vivendo. No fundo a mensagem final, ela não muda para quem pregou a vida inteira, né, falando, melhor que você fosse frio ou morno, no sentido assim, melhor que sua vida espiritual, né, fosse pior ainda do que morna. Porque no final, qual é a mensagem? Precisa de arrependimento. Só que não fica adequada a mensagem, não fica corretinha. Jesus não iria desejar que a pessoa fosse fria. Isso tem a ver com uma questão do contexto. Eu preferia que você tivesse ou a água de Colossos, ou a água de Hierápolis, e não a de vocês, porque a de vocês provoca vômito, e é isso que vocês são para mim. Então é uma mensagem contextualizada, tá bom? Então, para você ver a importância, por exemplo, né, que é um esforço meu, de ficar atualizado em questões de estudos que estão trabalhando, do Novo Testamento, né, da descoberta da igreja primitiva, do judaísmo primitismo. Eu estou constantemente tentando e às vezes, gente, a Simone sabe disso, né, eu estou lendo um livro para isso, de mais de 1000 páginas, eu estou na 500 e pouco já,
falando do judaísmo primitivo, do segundo templo, o cristianismo primitivo, do evangelho, de como a recepção do evangelho foi feita, qual é a esperança primitiva na cabeça daquele povo da época, porque são estudiosos que isso está em auge no mundo acadêmico, e com um monte de descoberta de materiais, para entender a mentalidade dos judeus da época de Jesus, coisa que antigamente não se tinha. E hoje eu consigo entrar dentro da mente dos judeus da época de Jesus. Eu consigo entender que tem um monte de judeu que não pensava igual. Antigamente todo mundo achava que judeu era tudo igualzinho. Não, tem judeu que pensa de um jeito, tinha judeu que esperava o Messias escatológico, tinha judeu que esperava o Messias militarizado, tinha um judeu que esperava a guerra acontecer contra os romanos fisicamente, então tinha muito tipo de judaísmo, e a gente começa a descobrir isso. E Jesus estava no meio desse monte de judaísmos, trazendo uma revelação do céu e rompendo as estruturas, né? Mas ao mesmo tempo, satisfazendo expectativas judaicas profundas do Messias esperado e do reino de Deus esperado. Então eu preciso entender, como eu tenho mexido às vezes com vocês, qual é o conceito de salvação para o judeu. O que ele esperava a salvação? Quando Deus prometia, o que ele entendia? Isso tudo acontece lendo manuscritos, gente que vai lendo, entendendo diante de toda a literatura que foi descoberta, né, e está sendo descoberta, para entender a mentalidade de um povo. E aí a gente entra na história. É mais ou menos o que a série The Chosen tenta fazer. Eles tentaram entrar dentro da mente dos judeus, dos hebreus, eles tentaram entrar no contexto, né, judaico ali. E ali, quem está assistindo, cuidado, porque tem muita coisa ali que não está na Bíblia. Eles estão montando um filme, gente. Eles pegam um texto bíblico, vou dar esse alerta aí para o pessoal tomar cuidado. Apesar de ser belíssimo a produção. Eles pegam por exemplo, as criancinhas, deixai vir as minhas criancinhas. Não é? Os discípulos querem afastar as criancinhas, Jesus falou, pode parar. Deixa as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Aí Jesus toca nas criancinhas, abençoa, né? Os discípulos queriam afastar. O que essas crianças têm a ver com o reino de Deus? Nada, né? Reino de Deus vai destruir o Império Romano, criança vai ajudar no quê? Vai para lá, com o mestre aqui, com o Messias, não. E ele falou, não, deixa elas vir. Porque delas é o reino, e se vocês não forem como elas, ninguém vai entrar no reino. Dá um pane na cabeça dos discípulos. O que o diretor do The Chosen, da série sobre Jesus, faz? Ele cria um episódio, só Jesus, conversando com um monte de criancinha, ensinando a Torá, dando atenção para elas, falando do reino de Deus. Isso não está na Bíblia. Mas será que isso não aconteceu? Há uma grande possibilidade de Jesus ter estado com crianças e conversando com elas em outras situações. Há uma grande possibilidade. E eles criam uma história em cima de uma informação. E eles vão criando em cima da mentalidade da época, das crianças, do que Jesus poderia ter conversado, né? Como os meninos já liam a Torá. Aí um menino fala para Jesus assim, mas... é justiça, né, Jesus? Justiça, não sei quem tinha batido nele, feito alguma coisa, e ele quis revidar. Ele falou, nós somos ensinados que Deus é justo, é justiça. E Jesus falou, mas também nós temos que amar nossos inimigos. E ele começa a ensinar o evangelho para as crianças. E aí fala, mas a justiça pertence a Deus. Quem sabe o que está escrito no Antigo Testamento? A vingança é do Senhor, uma menina resolve. E isso mesmo, a vingança é do Senhor, não é nossa. Então eles criam uma cena com coisas que Jesus fala, só que num contexto de criança, que não está na Bíblia. É uma imaginação, né, cinematográfica ali da história. Mas gente, é especial, porque eles entram dentro da cultura da época e fazem umas imaginações que você fala, rapaz, mas não é que faz sentido esse negócio aí? Não é que Jesus deve ter agido assim mesmo? E, gente, é um negócio fantástico. Eleva a tua imaginação para pensar, nem tudo você vai concordar, obviamente, né? Mas como abre a mente para a gente entrar no mundo da época. Fugir do assunto? Não. É o que eu estou falando, nós estamos entrando lá dentro da cidade de Laodiceia.
lá nas águas termais, na água fria, na água morta, que dá. Jesus está usando toda essa vida para trazer então uma mensagem à igreja, tá certo? E aqui a gente vai terminar. Não vou, acho que não dá para abrir aqui por causa do tempo. Deixa eu ver só vocês aguentam mais um pouquinho? Segura aí um pouquinho. Sim, ou já está todo mundo já dormindo aí, cansadão? Não? Segura aí, só rapidinho. O 17, ó. Você diz, aí Jesus fala para Laodiceia, você diz, sou rico, estou bem de vida, né? Ó, não preciso de ninguém não, estou bem de vida, sou rico, não preciso de nada, mas você não sabe. É interessante, é como Jesus fala assim, você não sabe a real condição de vocês. Vocês estão enganados. A imagem que vocês têm de vocês está errada. Porque a verdade de vocês, por isso que ele é o Amém. O que vocês falam de vocês não é confiável. Eu sou a verdadeira testemunha de quem vocês são. Eu falo a verdade de quem vocês são e eu sou o plenamente confiável. E o que vocês são é que vocês são infelizes e não sabem. Vocês são miseráveis e não estão sabendo. Vocês são pobres e não estão sabendo disso. Vocês são cego e nu e não estão sabendo. O negócio para vocês está ruim. E vocês estão se auto-enganando, criando uma narrativa sobre vocês mesmos, achando que vocês estão abafando aí. Gente, tinha uma outra igreja, Sardes, que também se achava a igreja, você lembra? Elas se achavam a igreja. Jesus falou, mas vocês estão equivocados. Vocês estão achando que estão vivos, mas estão mortos. Gente, isso aqui é tão sério. Isso é tão sério que tem que fazer a gente refletir e falar, meu Deus do céu, o que eu estou pensando de mim? Será que está certo? Porque às vezes a gente acha alguma coisa da gente que Jesus não acha. E a gente acha. Não, eu me acho um homem de Deus. Tem um monte de gente que se acha um homem de Deus. Aí o que será que Jesus acha do cara, né? É um negócio complicado, porque eles se achavam ricos, não precisa de ninguém, bem de vida, que nós estamos bem, com Deus inclusive. Não, vocês não estão não. Inclusive vocês não são tão bem não, vocês estão infelizes, vocês são miseráveis. Então isso é um negócio muito complicado. E aonde vem a nossa humildade diante de Deus e fala, Deus, me ajude a me ver como o Senhor me vê. Não me deixe auto-sabotar. Não me permita fazer uma imagem de mim mesmo que não é verdade para o Senhor. E isso deve ser uma oração nossa. Não me permita eu fazer o que Laodiceia fazia, o que Sardes fazia. Que estava achando que estava abafando com o Senhor, e o Senhor está falando que eles estavam mortos. E é um negócio interessante, porque a gente encontra muito na igreja isso, né? Gente que se acha melhor que os outros. Gente que acha que é mais espiritual que os outros. É um negócio, né? Julgando por situações, julgando coisas que nós não temos parâmetros para julgar. Eu vou encerrar aqui para a gente abrir semana que vem, mas é igual naqueles movimentos, eu vou falar já do avivamento de novo, que não parou lá ainda nos Estados Unidos. O que acontece? Nós vimos muito na igreja, a hora que a presença de Deus está e as pessoas, cada um tem uma reação diante da presença de Deus, né? Tem gente que fala alto, tem gente que rodopia, tem gente que cai de joelho, tem gente que chora, tem gente que... as reações nossas são peculiares a nós. E tem gente que fica quietinho, e aí você via na época, né, o povo julgando, né? Olha, aquele cara lá, sem espiritualidade. Todo mundo aqui, né, se envolvendo, tudo, a pessoa quieta. Faz nada. Apática.
Você sabe se é verdade? Você sabe se é assim que Deus está vendo aquela pessoa? Ou se ela está numa profunda intimidade com Deus? Como julgar isso? Meu irmão, nós fazemos cada julgamento louco pela aparência. Igual Samuel chega lá para Davi, não é? Ah, esse agora é, esse é. Deus falou, ô Samuel, eu não vejo a aparência. Eu não vejo como você vê. É aquele lá que ninguém quer. Aquele lá que está cuidando, nem trouxeram aqui na casa, deixaram abandonado lá no meio das ovelhas, cheirando ovelha lá. Traz ele, enquanto não chegar, não vou embora daqui. Porque Deus vê as pessoas e a nossa espiritualidade, que é só Ele e você. Às vezes nem nós sabemos direito o nosso próprio coração. E Deus sabe a verdade, Ele é o amém. Ele testemunha de verdade quem a gente é para Deus. Olha, pai, né? O Rodrigo lá de verdade é isso, né? Ele que fala que eu sou de verdade. Olha, ele se acha isso, mas é isso. Vamos dar uma ajudadinha lá? Vamos dar uma disciplinada para entrar no eixo, para ver se arrepende, para ver se cai a ficha. E aí Deus põe a gente nos lugares para botar a gente no nosso lugar. Ou estou passando isso, tá? Porque Deus está querendo pôr você no lugar. Tem coisa que a gente passa porque Deus quer pôr a gente no nosso lugar. E se a gente não se colocar logo, a gente fica rodando, igual o povo de Israel lá no deserto lá. Qual é a solução? Sempre arrependa-se. Essa é sempre a solução. Arrependa-se. Reconheça o erro, se arrepende, pede para Deus te mudar, peça ajuda, aceite ser discipulado. Gente, é um arrependimento. E aí então a gente caminha com Deus. Amém? Fica aqui então do 17 para a semana que vem para frente. Tá? Carta extremamente significativa aí, né? A mensagem para a gente conversar um pouquinho mais sobre ela.